Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o professor Diego e na aula de hoje eu quero falar sobre validação de dados. Então, se você já fez uma API básica utilizando Node ali, Express e toda aquela parafernália, você provavelmente já teve que lidar com validação do input do usuário. E o que significa? Significa você verificar se o usuário enviou a informação que ele deveria, né? Afinal de contas, se a gente fala de uma aplicação onde tem, por exemplo, um front-end e você lida com back-end, front-end é terra sem lei. Então, se o usuário ele souber minimamente ali mexer com a ferramenta e minimamente saber JavaScript, ele pode de alguma forma manipular as regras de validação que você coloca lá. E se você não tiver seguro no seu back-end de conseguir, né, reproduzir também essas validações, né, você pode acabar em maus lençóis. Só que fazer validação é uma coisa muito chata e eu quero te apresentar nessa aula uma forma mais interessante de fazer essas validações que podem economizar o seu tempo e tornar o seu código mais legível e mais prazeroso de fazer esse processo tão chato que é validação. Para a gente ver como fazer isso, eu trouxe um exemplo prático aqui de validação numa API simplesona, tá? Que tem praticamente duas rotas aqui para users, uma para receber os users e outra para enviar um user novo. E aí eu vou gravar tudo em memória aqui mesmo, porque o foco aqui não é persistência. Estou utilizando aqui o Express, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado. E o interessante aqui é o seguinte: nesse endpoint, nessa API em específica, eu espero receber esse formato aqui, só que provavelmente uma senha um pouco mais segura, tá? Onde a pessoa vai enviar o username, um e-mail, um ano e um password. Só que aí, como é que funciona a minha validação? Eu coloquei algumas validações aqui. Primeiro, eu quero que essa validação é para verificar se ele enviou todas as informações. Então, se ele enviou o username, o e-mail e o ano, mas não enviou o password, tá errado. Se ele não enviou qualquer uma dessas informações, está errado. Se ele passou dessa etapa, eu vou ter um processo de validação do e-mail. Então, se ele colocou um e-mail no formato que era esperado de e-mail. Depois eu verifico se ele enviou um ano correto. E aí o ano aqui, na verdade, eu estou verificando só se é um ano acima de 1900, que é um baita exagero, mas enfim, é a regra aqui. Então, ele precisa enviar um número e esse número precisa ser acima de 1900. E aí eu poderia até fazer uma regra para ser até 2024, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. E por fim, eu tenho uma regra simples aqui de segurança para as minhas senhas que precisa ter pelo menos 6 caracteres. E aí, se der tudo certo, eu insiro aqui nesse array e já era. A gente faz essa aplicação funcionar. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou instalar as nossas dependências, lembrando que esse projeto, toda essa explicação que eu estou fazendo, passo a passo, todos eles vão estar disponíveis na página aí na descrição do vídeo. Então você vai poder acessar com calma, pegar todos os passos, bem tranquilo, tá? Então você não precisa sair anotando tudo que eu estiver falando aqui. Por isso que eu estou sendo até um pouco mais objetivo para a gente ganhar tempo. Legal, então eu fiz aqui. Tem um script aqui para rodar com o Nodemon e para rodar com o Start. Então vamos executar aqui o npm run dev. E uma vez que a gente tem o npm run dev, eu deveria ser capaz de conseguir fazer as operações dentro da minha API. Legal. Então vou trazer aqui o nosso famoso Postman. Apesar de que eu gosto bastante de usar o Thunder Client aqui, depois eu posso gravar um vídeo sobre isso se for do interesse. Vamos criar aqui então uma nova rota, que aqui no caso vai ser get users, só para a gente ver se está funcionando. Então mandei lá e está aqui, ó. O usuário foi recebido aqui com sucesso. Recebemos aqui, inclusive, a senha, né? A gente pode falar sobre criptografia também de senhas em uma outra aula. Vou duplicar isso aqui e nós vamos fazer o processo mais interessante ali, que é o do post. Então, post. Se eu mandar aqui agora, ele não deveria dar certo, ele deveria dar erro, porque eu não enviei os dados necessários. Maravilha, parece que foi o que realmente aconteceu. Então, o que eu vou querer mandar aqui? Aqui eu vou querer mandar um corpo dessa requisição, certo? E aí, para mandar o corpo dessa requisição, eu vou vir aqui em body, e aí eu vou colocar aqui na opção raw aqui mesmo, para que a gente possa digitar qual que é o corpo dessa requisição. No caso, eu espero receber esses 4 campos aqui, certo? Então, vou colocar essas 4 informações aqui. Deixa eu ver se o Buildify já corrige. Não, ele não corrige. Então, vou ter que colocar as coisas aqui em aspas. Afinal, estamos falando de JSON. Maravilha. E só empurrar aqui para ajudar na legibilidade. Boa. Então, agora eu vou criar o Diego Pinho 2, Diego Pinho 2, mudar o ano aqui e a senha vai ser a mesma. Se eu enviar,
deveria dar certo. Agora eu vou tirar o username. Se eu tirar o username, beleza, deu erro, como esperado. Show. Agora eu vou enviar um e-mail que não é válido. Vou tirar o arroba daqui. Enviamos, deu erro, maravilha, é o que nós esperamos. Agora eu nasci em 1500, vou retornar aqui o arroba. Deu erro, como esperado, maravilha. E aqui eu vou colocar uma senha fraca. Então vou colocar aqui ABC. E aí ele deveria dar erro aqui de senha muito curta. Então esse processo de validação, ele está funcionando? A questão não é funcionar, ele funciona. Só que verifique que o projeto, né, o código, ele não está tão interessante, né? Inclusive existem formas um pouco mais interessantes da gente estruturar esse código. E aí é onde eu quero apresentar a ferramenta que é tema da nossa aula, que é o tal do Joy. Essa ferramenta do Joy, ela vai permitir com que a gente consiga pensar numa forma diferente de fazer essa validação. Então como é que ela funciona? Vou pegar aqui e vou instalar a ferramenta, então npm i Joy. Ele vai trazer o pacote para dentro do nosso projeto. Eu vou mostrar aqui qual que é a versão que eu estou utilizando, porque sempre que eu gravo essas aulas, né, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo num futuro distante, e aí essa versão já está um pouquinho diferente. Então, no caso aqui, ó, 17.13.1. Acho improvável que haverá tantas diferenças estruturais, mas caso alguma coisa que eu faça aqui não funcione, pode ser porque a versão da API já mudou, tá? Show! Uma vez que eu trouxe para cá, o que eu vou fazer? Eu vou só deixar a aplicação rodando aqui e nós vamos estruturar o nosso código. Bom, o Joy ele funciona através do que ele chama de esquemas, ou literalmente esquemas. E o que são esses esquemas? São estruturas onde nós vamos dizer ali o que a gente espera receber e que tipo de validação que ele precisa fazer. Então, na prática, o que significa? Significa o seguinte, eu vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de user schema, e aí eu vou trazer o Joy, aqui ele precisa trazer como dependência, né? Então, import Joy from Joy. E aí, só um recorte, tá? Aqui, esses imports eu estou utilizando porque eu estou fazendo essa configuração com type module. Tudo bem? Lembrando que aqui, ó, eu posso até mostrar a versão do Node também que eu estou utilizando, caso você vá reproduzir o código aí na sua máquina e, enfim, aconteça alguma coisa diferente do que eu estou mostrando aqui. Então, Node-V, aqui, ó, estou utilizando a versão 20, combinado? Maravilha. Então, estou utilizando aqui, importei para cá. Agora, aqui eu posso utilizar a função object. E nesse object eu vou definir exatamente qual que é a estrutura que eu espero receber nessa validação que eu vou fazer. A estrutura que eu espero receber é exatamente essa daqui. Então, posso copiar para cá e trazer para cá. Só que não preenchida com essas informações, obviamente, né? Ela vai ser preenchida com as informações que o usuário vai me enviar. Então, posso deletar tudo isso aqui. Legal, como é que funciona agora? Agora que eu tenho a estrutura, para cada um desses atributos, dessas propriedades, eu vou dizer o que eu espero validar. Ou melhor, o que eu espero receber aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui joy, vou colocar aqui, por exemplo, que eu espero que seja uma string, que tenha no mínimo 3 caracteres e no máximo, sei lá, 20 caracteres. E essa informação, ela é requerida, ela é obrigatória. Então perceba como eu encadeei aqui algumas funções e eu já consegui criar a regra de validação que eu quero, sem a necessidade de nenhum if, nenhum else. Aqui é a mesma coisa, então eu vou colocar que eu espero que seja uma string, que seja um e-mail, que seja obrigatório. O ano, eu espero que seja um number, que ele seja inteiro, e que ele seja no mínimo 1900, e aqui a gente pode até colocar aquela regra que eu tinha comentado, então no máximo ele tem que ser 2024. Ele também é requerido. E aqui vai ser uma string. Ela também é requerida. E aqui tinha a regra, né, de ser no mínimo 6 caracteres. Maravilha! Agora nós já temos, né, basicamente essa estrutura aqui, essas validações através desse esquema. Agora vem a parte divertida que é refatorar o código, é tirar toda essa bagunça daqui e fazer essa validação de uma forma muito mais enxuta. Existem algumas formas de fazer essa validação, a que eu vou mostrar aqui é a que eu julgo mais interessante, que eu vou deixar como dica para você. Como é que a gente vai fazer essa validação? Vou colocar user schema.validate. Nessa função validate, vou passar o rec.body, que é exatamente, né, o corpo da requisição que eu estou recebendo aqui, e aqui eu posso passar como opção um carinha chamado abort early false. E o que vai fazer esse cara aqui? Ele vai fazer com que o Joy ele verifique todos os erros possíveis dentro daquele esquema.
Porque por padrão, se ele encontra já um erro, ele aborta e ele já retorna ali dizendo que está errado. Só que se você colocar para ele não abortar a operação de forma precoce ali, o que acontece? Ele vai listar todos os erros possíveis. E aí, em termos de usabilidade, é mais interessante, né? Você não precisa ficar no vai e volta com o seu usuário dizendo, ó, você errou isso. Aí ele corrige, aí, mas agora você errou isso. Você entrega tudo de uma vez o que está errado. Pelo menos eu penso dessa forma. E aí, aqui, uma vez que você faz isso, ele vai te retornar um objeto que eu vou chamar de validation. Esse validation, o que vai acontecer? Num padrão bem Node da vida, né, ele vai preencher esse erro caso aconteça algum erro de validação. Ou seja, caso ele encontre algum erro aqui, ele vai colocar nesse objeto error. E aí, nessa propriedade error aqui, né, se existir alguma coisa, quer dizer que deu algum processo errado e é onde nós vamos dar o feedback para o nosso usuário do que está errado. E aí, é aqui onde tem inúmeras formas diferentes de fazer. A forma que eu acho mais interessante de fazer isso é o seguinte. Eu vou pegar aqui o validation, o error, e vou pegar aqui o details. Esses details é um array onde você vai ter detalhes sobre cada um dos erros que você cometeu, né, que o seu usuário cometeu na entrada dessas informações. E aí nesse details, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o map, e eu vou pegar esse detail aqui, e eu vou pegar só a informação da message, tá? Porque senão esse objeto ele é bem extenso, tem muita informação, e aí o retorno para o seu usuário fica bastante poluído. Então a gente vai pegar somente a mensagem. Então aqui eu vou chamar de errors, né? Afinal o map vai me retornar um novo array. E aí o que eu vou fazer? Esse sim eu vou retornar para o meu usuário. Então return has ponto aqui o status, aí eu vou mandar um 422, poderia mandar um 400 também. E aqui eu vou mandar de novo o errors para ele. E aí isso aqui eu não preciso mais. E está feita a nossa validação. Então de novo, o que nós fizemos? Um esquema, né, onde você coloca a estrutura e a regra para cada um desses itens, e aqui embaixo você utiliza ele para fazer uma validação. Ah, Diego, e se eu tiver inúmeros esquemas e inúmeros pontos de validação? Aí você vai deixar um comentário aí no vídeo para saber que você quer aprender como fazer isso de uma forma genérica, e aí eu gravo um novo vídeo ensinando como a gente pode aprimorar essa validação para que não fique também repetitivo, né? Você não vai querer fazer esse trecho de código em toda a sua aplicação. E aí, dentro da estrutura do próprio Express, a gente pode pensar em formas um pouco mais interessantes de fazer isso, tá bom? Mas para agora, né, fizemos ali a nossa implementação, vamos puxar aqui o nosso Postman, e vamos fazer a validação de novo. Então, primeiro aqui ele vai retornar somente o primeiro usuário, afinal de contas, né, tá em memória, então eu fui fazendo um monte de alteração, ele foi reiniciando o servidor. E aqui, no post, agora não vou enviar nenhuma informação. E aí, olha só que legal. Lembra que eu falei que ele acumula os erros para entregar de uma vez só? É exatamente disso que eu estava falando. Então ele fala aqui, ó, você precisa mandar um username, um e-mail, um ano e um password. Porque, afinal de contas, eu não mandei nada. Agora, se eu esqueço somente um ou outro, por exemplo, eu esqueci o username e esqueci o ano também. O que ele vai fazer? Ele vai entregar aqui, ó, o que está acontecendo e todos os erros. Ó, ele fala aqui, ó, inclusive, ó, você mandou, tá faltando o username, tá faltando o ano, e a senha que você mandou aí é muito fraca. Então ele acumula todos esses erros para entregar de uma vez só. Então eu posso retornar aqui e fazer as mesmas validações de antes. Então se eu colocar aqui só como prof, e aí eu apaguei as aspas sem querer, ele vai fazer a validação ali, ó. Aqui, ó. Tá muito curtinho. Se bem que aqui eu coloquei que eram 3, né? Então vou colocar só como A. Aí sim ele vai fazer a validação também aqui, ó. Username tá muito curto, precisa ter pelo menos 3 caracteres. A mesma coisa para o ano ali, né? Então corrigi aqui e, sei lá, mandei aqui um e-mail inválido. Prof, esqueci o arroba aqui sem querer e nasci em 1459. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui todos os erros acumulados, e aí dessa forma eu consigo fazer essa validação de uma forma bem mais interessante, bem mais legível, e em termos de manutenção também é bem mais interessante. E aí por fim eu só queria te mostrar o site do Joy, é joy.dev. Aqui você vai encontrar todas as informações que eu te passei e muito mais outras informações. Aqui a API dele é bem extensa, tem muita coisa legal que dá para fazer. Inclusive, se você souber um pouquinho de regex, dá para fazer uns negócios loucos com isso aqui. E se você não souber também, joga lá no chat GPT que você também consegue fazer. Tá?
Enfim, você vai encontrar todos os exemplos aqui e alguns exemplos adicionais de coisas que você consegue fazer, e eu tenho certeza que alguma validação que você precisa para o seu projeto, você vai encontrar dentro dessa biblioteca. Então eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula, espero que seja útil para dentro de algum projeto seu. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, não esqueça que existe a caixa de comentários, e também não esqueça que o material dessa aula está na íntegra, tanto o código quanto a transcrição. Tá na descrição ou no primeiro comentário fixo aí para que você possa acessar e fazer com tranquilidade aí na sua casa. Só lembrando das versões que foram utilizadas, pode acontecer algum tipo de incompatibilidade, mas nesse caso eu peço que você entre em contato que a gente atualiza, tá bom? Então espero te ver numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.